A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. E quem vos fala é o presbítero Diego Rezende. E agora nós vamos dar continuidade à nossa aula. Nossa segunda aula agora é de educação cristã. A primeira aula nós falamos aí sobre a etimologia da palavra educação. Falamos também o significado grego da palavra ministro. Também comentamos sobre um pouco sobre os desafios da educação na atualidade e demais assuntos que tratamos na primeira aula. Caso você queira assistir a primeira aula, vai estar aqui na descrição nossa primeira aula de educação cristã. Então, bora nesse vídeo, vamos lá para a segunda aula de educação cristã. Slide aqui que diz o seguinte: valorizando a área do ensino. Então, nosso primeiro assunto aí a ser abordado nessa aula vai ser a valorização da área do ensino. Os líderes eclesiásticos necessitam urgentemente de um entendimento ou um discernimento no que diz a respeito à pedagogia da igreja. Na maioria das vezes, os resultados no ensino teológico ou doutrinário não geram os resultados satisfatórios, por ignorar dois pontos decisivos na formação da educação cristã: a diferenciação entre um ensinador ou um professor e um educador. Mas quais a diferença entre esses dois personagens? O ensinador ou o professor? Não é fácil falar o que direi aqui, mas é exatamente o necessário. Todo educador é um professor, porém nem todo professor é um educador. Podemos simplificar isso da seguinte forma: um professor é alguém que exerce uma função de ensinar os outros. O educador vai além dessa perspectiva, pois ele atua por vocação. Tem a educação como uma missão, é algo que faz por dom. Você imagina um professor que ensina uma matéria para uma turma e ele tem a nítida consciência de que entre os seus alunos existam os que são a notas 10, os que possuem notas medianas e os outros que são possuidores de notas sempre baixas. O professor, mesmo tendo esta consciência ou informação, não busca mudar sua metodologia de ensino, pois essas diferenças não lhe incomodam. Como professor, ele vai continuar aplicando a sua matéria aos alunos, e às vezes até muito bem. Porém, os mesmos critérios esteve usando até o momento serão os que usarão do presente para o futuro. Isso diferencia o professor profissional do educador vocacional. Então, bora lá. O educador. Em relação ao educador, as coisas funcionam de forma muito diferente. Em primeiro lugar, o educador atua em harmonia com a sua vocação. O educador não é motivado pelo ganho, mas pelo que alcança em relação aos seus alunos. O educador tem a plena consciência da responsabilidade que tem em relação à formação intelectual daqueles que estão sob a sua responsabilidade. Quando se trata de um educador cristão que atua na pedagogia eclesiástica, ele reconhece o quanto aquelas vidas são importantes para Deus e o que o ensino pode resultar em cada um no futuro, quando o assunto é a individualidade dos alunos. O educador cristão consegue observar em cada um deles suas potencialidades e, estando com este diagnóstico, então já consegue desenvolver uma nova metodologia, buscando mais eficiência na aplicação das disciplinas, para que haja melhor aprendizado. Aqueles que têm a oportunidade de aprender com um educador têm um comportamento bem diferente dos que aprendem com um professor. O educador não só transmite informações, mas também o amor, o entusiasmo e compreensão. Ele ensina com paciência
entende que os limites de aluno para aluno são diferentes e devem ser respeitados e trabalhados. Então, olhe para cá. Há uma diferença entre o ensinador, o professor, do educador. O educador é diferente do professor. Todo educador é um professor, porém, nem todo professor é um educador. O professor ele está ali mais para cumprir meta, falando bem resumidamente. Ele só está ali para cumprir a meta dele, da aula dele, sem o interesse de diagnosticar se realmente seus alunos estão recebendo o ensino necessário para a transformação da sua vida. Já o educador vocacionado para esta missão, ele tem amor, ele tem paciência, ele tem entusiasmo em ver a transformação que o ensino está causando em cada aluno, sabendo que cada aluno tem as suas limitações de aluno para aluno. Então, o educador, ele trabalha com o ensino de forma como uma missão para a sua vida, com um propósito, com um objetivo de educar e levar esse ensino a transformar as pessoas. Vamos lá para o segundo slide? O que significa a educação cristã? Olhando para o Novo Testamento, iremos encontrar a terminologia cristianismo, que no grego é Christianos, que significa cristão, ou seguidores de Cristo. Desta forma, a educação cristã pode ser definida como os que obedecem na prática os ensinos que foram aplicados por Jesus Cristo ou pelos seus apóstolos. O termo educação no latim é educare, que significa guiar, conduzir, tendo como prefixo para fora. Sendo assim, educar pode ser vista como uma atividade de conduzir para fora. Sendo assim, é mais aceitável a conclusão de que educação cristã seja um conjunto de atividade que possibilita conduzir as pessoas para fora do reino das trevas e as introduzirem no reino de Cristo, vivendo em conformidade com os poderes deste reino. Então, olha só, a educação cristã, ela tem por objetivo de levar a pessoa para fora. Lembra que eu falei na aula anterior que a palavra educare é sair para fora, ou tirar para fora? Então, a educação cristã também tem esse objetivo, de tirar a pessoa do reino das trevas e conduzi-la ela para o reino de luz. Então, o papel da educação cristã é esse, tirar a pessoa do reino das trevas e levar ela para o reino da luz, ou reino de Deus, ou reino de Cristo. Vamos lá. Ensinos em tempos desafiadores. Ensinos em tempos desafiadores. Em relação à educação, nesta época, muitas remotas, ou seja, desde os tempos primitivos, os que formam a base do cristianismo vêm sendo desafiados com a questão de ensinar. Isto é devido ao fato de que a educação cristã não apenas coloca o indivíduo em uma posição de destaque em relação ao mundo pecaminoso, como também aprimora a sua fé. Desta forma, acredita-se que a falta de uma boa formação na fé e de conduzir muitos para a prática da idolatria ou tipos de comportamentos heréticos. Aqui destacamos alguns elementos que podem melhor esclarecer este assunto relacionado à dificuldade que existiu e ainda existe na aplicação dos elementos educacionais para a igreja. Então, bora lá. Ensino em tempos desafiadores. Qual o primeiro desafio que encontramos na questão de aplicar a educação cristã? Primeiro é a atualidade no mundo e da igreja. A atualidade do mundo e da igreja é um dos primeiros desafios nos tempos que nós estamos vivendo. Então, não é diferente do passado. Estamos passando por um momento muito constrangedor, onde os elementos prioritários das pessoas, inclusive de muitos cristãos, estão voltados para um investimento globalizado. O homem, não acertando só os crentes, tá?
tem se deixado levar pelas comunidades da tecnologia, da economia, do pensamento destituído do reino de Deus, envenerado por trilhas que são construídas pelo sistema do mundo. Os educadores cristãos não devem orientar os servos do Senhor a se tornar um eremita, isolando da realidade que vivemos, mas sim dar-lhes instruções para que este mundo não seja mais atraente que o mundo vidouro que o Senhor preparou para o seu povo. Então, olha só, com o avanço tecnológico, com o investimento globalizado, que o mundo está cada dia mais investindo, muitas das vezes as pessoas tiram a sua atenção para o olhar das coisas espirituais e fica preso nas coisas materiais. Nós temos que ensinar a igreja com a educação cristã, não a pessoa ser uma eremita, viver isolada no deserto de si mesmo, para não se envolver nos avanços tecnológicos que existem na humanidade. Porém, temos que mostrar que o reino de Deus é muito mais atraente do que as coisas desta terra. Esse é o papel da educação cristã, que o mundo vindouro que o Senhor preparou para o seu povo é mais atraente do que o mundo presente. Bem? Segundo desafio aí, o ser humano e a sua atualidade. Quando falamos de o ser humano e a sua atualidade, mencionamos que a sociedade moderna tem produzido indivíduos que pensam primeiramente em si próprios, criticam os demais sem restrições e buscam pelo método científico abranger o quanto mais dos comportamentos de outros povos que o seu próprio mundo. Com isso, os valores do relacionamento com a família, com a igreja, com o trabalho, com a sociedade ficam cada vez mais distantes dos padrões bíblicos e geram com isso um indivíduo social individualizado. Este é o verdadeiro e mais sombrio dos desafios na aplicação da educação cristã. Uma geração onde a imagem física é mais importante que a vida espiritual. O que deve levar em consideração são os elementos pedagógicos utilizados no ministério do ensino. Para isso, além da Bíblia, todo o recurso didático deve ser colocado à disposição dos membros da igreja. Então, um grande problema aí é o ser humano na sua atualidade. Muitas das vezes, o homem tem se tornado individualista. E o papel da educação cristã é quebrar esse individualismo e fazer o homem se socializar com a sociedade, com a igreja, com a família, e não ser um indivíduo individualista. Esse é o papel da educação cristã. Não podemos manter dentro das nossas igrejas um relacionamento de elevador. Você já entrou dentro do elevador? É ruim demais. Cada um vai para o seu local, todo mundo está no mesmo ambiente, mas ninguém se comunica. Cada um está na sua individualidade. E para isso, a educação cristã vem quebrar esta individualidade do ser humano. Terceiro aí, investindo em pessoas. É muito simples ou fácil ler Romanos 12:2. Estando com as mãos atadas da prévia responsabilidade da maldade dos membros da igreja. Quando o assunto é formação do recém-convertido, independente da sua faixa etária, os ensinadores eclesiásticos devem ver os obstáculos que interpõem entre a desinformação e a formação com mais seriedade. Se não temos pessoas preparadas para esse desafio, então é melhor ser feito investir em educadores formados, seja em faculdades, universidades, curso EAD, ou em uma formação teológica que possa garantir melhor desempenho nesta área. Quando a igreja não pode custear com a formação de seus docentes, então o que foi chamado pelo Senhor
Para tal tarefa, deve buscar investir em si próprio, para que os resultados tão almejados possam ser alcançados. Então, olha só, a igreja, ela sabe que é muito difícil essa responsabilidade da modelagem dos membros não se moldar ao padrão do mundo, mas ser transformado pela transformação do vosso entendimento. E com isso, somente com a educação, e tendo a educação cristã, tem que ser aplicada por ensinadores. E esses ensinadores precisam estar preparados para ensinar a igreja do Senhor. Então, com isso, nós temos que investir nestas pessoas. Se a igreja local, a congregação, a denominação não tem como custear o investimento, aquele que foi vocacionado para ser um mestre, um ensinador, um professor de escola bíblica dominical, um obreiro da casa do Senhor, ele deve investir em si mesmo. Ele deve investir em si mesmo. Para quê? Para contribuir com a educação cristã no meio da igreja. Esse é o terceiro desafio que encontramos no meio da igreja. A mais bela e importante participação que uma pessoa pode dar em contribuição ao crescimento e fortalecimento do reino de Deus é a formação educacional dos servos do Senhor na igreja. Todo cuidado que for necessário ser tomado não pode ser postergado para a próxima geração. A educação cristã precisa e deve ter como alvo prioritário crianças, adolescentes, jovens e adultos. Não teremos uma igreja capacitada no futuro se isso não for um alvo presente. Então, a educação cristã, ela tem que atingir todo o povo, criança, adolescente, jovens e adulto, anciões, todos do corpo da igreja devem ser alcançados por essa educação. Para termos uma igreja capacitada no futuro, precisamos ser assertivos no trabalho educacional, educando crianças, adolescentes, jovens, adultos, os anciões da igreja. Temos que educar a todos. Quais são as bases da educação cristã? Quais são as bases da educação cristã? Poderíamos aqui tomar como exemplo diversos povos que sempre se preocuparam em desenvolver uma melhor educação em sociedade. Não há dúvida que a sociedade aguarda por um espelho em que possa ter como exemplo de vida. A igreja, em uma sociedade, é a segunda esperança, pois a primeira ainda é a família. Sendo assim, iremos abordar aqui as bases da educação cristã para um melhor entendimento dos alunos. Cultura de educação israelitas. Iniciaremos este ponto de nosso estudo tomando como exemplo a sociedade israelita, pois é deste povo que o Senhor iniciou um método de formação e educação social. Desta forma, os exemplos terão como figuras o lar, o templo, a sinagoga e as escolas dos profetas. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o exemplo do lar. Em primeiro lugar, o exemplo do lar. Na antiguidade, seja entre os judeus como em outras culturas, a educação deveria ser a marca na vida de qualquer cidadão. A forma de ensinar não era padronizada como é hoje, ou seja, os ensinadores ou educadores não possuíam espaço físico para aplicar os seus ensinos. Desta forma, o lar era um dos lugares mais habituais em se desenvolver a educação. Outra das diversas localidades de ensino, podemos assim dizer, eram locais onde se desenvolvia uma atividade profissional, um local onde haveria possibilidade de organizar uma turma ou apenas a alocação de um só indivíduo,
um lar ou família. O interessante é entender, como diz Girlene Falcão Pereira, educação para os antigos era em qualquer lugar, era na vida como um todo. Eles partiam do pressuposto de que não era o lugar que fazia educação, e sim a educação que transformava os lugares. O Antigo Testamento nos revela que, desde os tempos mais remotos, ou seja, desde o princípio da humanidade, na visão dos judeus, que os projetos divinos sempre priorizaram o ensino, o início da educação de seu povo no lar. Para os israelitas, a criança é um ser que ocupa o lugar predominante na sociedade. Desta fora, podemos entender que, para os israelitas, educar os filhos significa importância primordial. Desta forma, esta passava a ser a tarefa principal dos pais em relação aos filhos. Podemos comprovar esta verdade lendo Êxodo 12, do 26 ao 27, Deuteronômio capítulo 4, do 9 ao 10, Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 7, 11, do versículo 18 ao 19. No local onde a vida se inicia, o ensino deve ser sua continuidade. É interessante anotar que entre as filhas, esta responsabilidade ficava no encargo das mães. Em tratado dos filhos, esta era a principal atividade dos pais. Então, bora lá. O primeiro lugar onde se iniciava na antiguidade o ensino era dentro do lar. Era dentro do lar. Não existia um espaço físico determinado para poder se ensinar. Se aprendia no lar ou no local da profissão, do trabalho, do indivíduo. Então, o lar era o principal lugar de ensino. Para os judeus, então, isso era primordial, era prioritário. Os pais ensinaram seus filhos dentro dos lares. Então, nós vemos aí nos textos bíblicos, no livro de Êxodo, Deuteronômio, a ênfase para ensinar a criança quando se deitava, quando se levantava, quando caminhava pelo caminho. Então, era o papel dos pais esta função. Então, o ensino era no lar, era no lar. Por quê? Porque eles entendiam e tinham a concepção que não era o lugar que fazia o ensino, transformava a pessoa, mas o ensino que transformava lugares. Quando o ambiente era educado, ensinado, esse local se transformava, era transformado por este ensino. Vamos lá, em segundo lugar, o exemplo dos líderes no templo. O exemplo dos líderes no templo. Em segundo lugar, o exemplo dos líderes no templo. Assim como finalizamos o assunto acima, a educação tinha como base o lar. Geralmente, isso contribuía para que a profissão dos pais fosse polarizada na vida dos filhos. Esta formação profissional geralmente tinha como propósito o auxílio do filho na construção da economia doméstica da família. Destaque que a educação não se limitava apenas no lar. Existiam certas ocasiões em que outros métodos deveriam ser utilizados para a aplicação da educação. Um grande exemplo disto é o menino Samuel, que em sua tenra idade foi conduzido ao sumo sacerdote Eli, onde Eli esteve por toda a sua vida, onde ele recebeu toda a educação de sua vida. Samuel não só recebeu instruções educacionais de moral, como também foi instruído na palavra de Deus. Então, primeiro local da educação era no lar. Segundo local onde se ensinava, se educava, era no templo. Como exemplo disso, nós vemos Samuel sendo educado. Samuel foi desmamado por Ana e ele foi levado para o templo para ser ensinado no templo, para ser instruído no templo. Então, no templo, ele recebeu a sua educação, sua formação. Ele foi formado moralmente, eticamente, religiosamente.
ele foi educado em todas as áreas da sua vida, no templo, no templo. Então o templo também era um local de ensino. Em terceiro lugar, os mestres e ensinos nas sinagogas. Não há somente uma ou duas maneiras de se educar uma criança judia. Dos exemplos que já citamos até aqui, outro que podemos citar é a educação na sinagoga. Embora a sinagoga só veio existir nos dias de Esdras, como é aceito pela maioria dos intérpretes do Antigo Testamento, no ano do seu ministério em Jerusalém, ou cerca de 458 a.C. A sinagoga era parte integral da educação religiosa dos judeus, e isto pode ser conferida em muitos textos do Novo Testamento. Então, terceiro lugar aí de ensinamento, de educação, que se recebia educação, era nas sinagogas. A sinagoga surgiu aí no quinto século antes de Cristo, na Babilônia. E então, nós vemos os surgimentos da sinagoga com o propósito também de instruir, de ensinar e de educar. A sinagoga também foi um instrumento usado para educar os judeus, ensinar os judeus. Aqui está o exemplo da sinagoga. Né? Nós vemos aqui a sinagoga, a divisão dela. Então tem a entrada principal aí, a área dos homens. Então aqui nós vemos aqui a sinagoga, a estrutura da sinagoga. Isso aqui é só um exemplo, tá? Só um exemplo aqui da sinagoga. Então essa entrada aí, ó, tinha a entrada principal, onde se fazia acesso dentro da sinagoga. Tinha a área dos homens, onde os homens ficavam. A galeria para as mulheres e crianças. Tinha a mesa de leitura, onde se lia os textos rabínicos, né? A Torá, os escritos. Aí que é nesse local de leitura que nós vamos ver lá em Mateus, Jesus lendo o texto de Isaías capítulo 61. E aí nós vemos também o recito sagrado, onde ensinava a fazer as orações, louvar a Deus. Então, os judeus, eles ensinavam, e ensinam até hoje, né? Em sinagogas. A sinagoga foi um local para levar os seus ensinos. Quarto lugar, a escola de formação dos profetas. Outro ponto importante na formação educacional em Israel, podemos ser destacado como a escola de profetas. Essas escolas eram vistas como um local de extrema importância para a educação daqueles que poderiam ser escolhidos por Deus para exercer este ministério, em destaque entre os ministérios do sacerdote, assim como o dos monarcas. Alguns textos bíblicos destacam esta escola. 1 Samuel capítulo 10, versículo 5, 19 e 20. 2 Reis capítulo 2, versículo 3. E o capítulo 4, versículo 38 a 39. E o 6, do 1 ao 7. Assim, podemos confirmar que esses homens que tinham como título os profetas receberam a desafiadora incumbência de produzir educação entre os membros da sociedade onde eles habitavam. Eles deveriam ser o mais ilustre dos exemplos de formação educacional para suas gerações. Então nós vemos aí, né, Samuel, ele foi o fundador da escola de profetas. É claro, a escola de profeta ela teve mais êxodo, mais crescimento no tempo do profeta Elias. E esse também era um local onde os judeus recebiam instruções na escola de profetas. Então a educação também era partida através da escola de profetas. Agora bora ver qual é o propósito da educação. Não podemos ignorar que a real importância da educação dos filhos de Israel fosse de nutrir conservação dos ideais de Deus para o seu povo, fazendo deles um povo diferenciado de todos os povos da terra. Aqui podemos citar alguns desses
propósitos de formação mais objetiva: fazer conhecer a história do povo, guardar o ponto histórico do povo de Israel em relação à experiência que seus antepassados tiveram com Deus. Deveria ser algo especialmente importante para eles. Essas memórias são importantes, pois é através delas que os israelitas têm uma real noção da grandeza do que foi herdado por elas. Relacionamento à aliança que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó. Eles não deviam de forma alguma, ou seja, jamais esquecer do que foram vividos pelos teus antepassados, iniciando a dispensação dos patriarcas na estadia dos hebreus no Egito, a peregrinação pelo deserto do Sinai, pois tudo isto era relacionado com as alianças que foram feitas entre Deus e seus antecessores, pelo fato dessas histórias serem tão importantes, pois é por elas que eles conhecem a grandeza da herança que lhe foi deixada. Para nada neste tempo passado deve ser removido de suas memórias. Então, qual o propósito dessa educação para os judeus, né? Fazer conhecer a história do povo. Os judeus, ele enfatiza as histórias dos seus antepassados. Então, a história não pode morrer. Então, todo judeu, ele tem um cuidado de manter as suas histórias de geração em geração, conservar a sua história, né? Nós, aqui no Brasil, não temos muito essa cultura de manter a história. Por exemplo, se eu te perguntar aí, você conhece a história da independência do Brasil, que é comemorada aí no dia 7 de setembro? Muitos não vão saber a história da independência do Brasil. Porém, todo judeu conhece a história da sua independência, quando eles saíram do Egito, quando eles foram libertos. Toda a reunião da Páscoa, todas as vezes que eles celebram a Páscoa, os pais transmitem para os filhos a importância daquela festa, mostrando de forma cultural histórica a história de independência dos judeus, de liberdade dos judeus, o êxodo dos judeus. Tá bom? Então o propósito aí é fazer conhecer a história. Segundo, realizar a formação da ética do povo. Uma segunda observação quanto à importância, o propósito da educação deste povo está no que se refere à sua felicidade. A felicidade deste povo está restringida à forma de como eles seriam educados moralmente. A mais antiga das histórias dos hebreus conserva que o comportamento ético dos filhos em relação aos seus pais era fator primordial para alcançar uma vida melhor. Êxodo 20:12. Sendo assim, podemos entender que, na formação da educação ética, um dos maiores elementos conquistados seria um modo de vida melhor e mais feliz. Ou seja, a felicidade depende da formação que os filhos recebem, de como eles aplicam esta formação em relação ao comportamento diante dos pais. Então, a conduta de ética, a formação que os filhos aplicavam na sua vida, que os seus pais ensinavam, era instruído que isso trazia e traz para eles a felicidade. Praticar os ensinos, ter uma vida educada, isso traz a felicidade. Traz a felicidade. Nós olhamos aí, o termo grego para felicidade é makairos. Makairos é a palavra grega que a gente usa para falar bem-aventurado. Bem-aventurado. Lembra em Mateus capítulo 5 que Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala sobre as bem-aventuranças? Então a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado significa makairo, feliz. É uma felicidade em comum. É uma felicidade que sobrepõe qualquer circunstância. Pode estar triste que ele está feliz, pode estar chorando que ele está feliz. É esta felicidade, ao cumprir os padrões educacionais, que esta felicidade vai trazer para o indivíduo. Já no hebraico, esta palavra felicidade é esher,
bem-aventurança, felicidade. Esta palavra que nós vemos lá no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém os caminhos do pecador e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Feliz, feliz é o varão que não segue o conselho do ímpio, mas segue o conselho dos pais. O ensino que recebeu dentro do lar, o ensino que recebeu no templo, o ensino que recebeu na sinagoga, o ensino que recebeu na escola do profeta, é este ensino que traz a verdadeira felicidade. Vamos lá. Manter o culto e adoração ao Senhor. Manter o culto e adoração ao Senhor. Não somente a importância da educação paterna e materna. Os israelitas deveriam receber instruções em como conservar a presença do Senhor entre eles. Conhecer a Deus e saber como adorá-lo e como obedecê-lo deveria ser a forma central de toda a metodologia de ensino. Através desta forma de ensino, Deus sempre seria e escolheu para que fosse seu povo entre todas as nações. Eles deveriam estudar tudo o que fosse necessário para o devido conhecimento do Criador. E através do conhecimento adquirido pelos ensinos que o povo entendia o valor da santidade diante de Deus. Então, o terceiro motivo aí pelo propósito do ensinamento judaico era manter a santidade, era saber como adorar o Senhor, era manter o culto de adoração a Deus. Então, os judeus instruía os seus filhos os padrões que recebeu do Senhor lá no deserto, quando eles saíram do Egito, e através dos ensinamentos que Moisés instruiu o povo sobre a questão de como adorar a Deus, como manter o culto a Deus, como preservar a santidade diante de Deus. Esse também era um propósito. Considerações quanto à educação cristã. Não há dúvida de que manifestação do Senhor Jesus Cristo foi na forma de Deus homem. Sua humanização teve como objetivo de formar um povo que tivesse o verdadeiro conhecimento das verdades divinas, tornando os filhos do eterno Deus. Sua mensagem consistia em um plano de redenção, produzindo assim a salvação para a humanidade. Na verdade, não podemos entender que Jesus veio para desenvolver uma forma filosófica. Não foi de sua intenção criar uma reforma religiosa. Sua doutrina, ou seja, seus ensinamentos, foram direcionados para um grupo de pessoas que a Bíblia chama de igreja. Então, uma consideração aí quanto à educação é que os ensinos de Jesus foram direcionados para um grupo de pessoas que se chama igreja. Jesus não veio trazer uma filosofia ou criar uma reforma, né, religiosa, não. Jesus veio trazer uma educação cristã para a sua igreja. Histórico da educação cristã. No que se refere num tempo da dispersação dos judeus, no ano 70, nós sabemos que no ano 70, o templo e Jerusalém ela foi destruída, cumprindo aí a profecia de Mateus capítulo 24, verso 1, que Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, né? E aí no ano 70 foi destruído o templo. Com isso, como ficou a situação da educação deste povo? Bem, uma coisa é certa, eles iriam precisar continuar o aprendizado sobre os critérios da lei de Deus. Mas em que lugar isso se daria? Não é diferente do que teve no início do século 6 a.C., quando os judeus foram levados para a Babilônia. Eles precisavam continuar servindo ao Senhor e aprendendo sobre as leis que ele deu a Moisés. Agora, desapropriados mais uma vez do templo em Jerusalém, mais uma vez distanciados de sua terra natal, a alternativa como recurso seria os seus encontros no Yom Shabbat nos lares.
quando esses judeus começaram a fixar-se em algumas regiões, eles, mais uma vez, deram início a construções de sinagogas. Embora a sinagoga viesse surgir na metade do quarto século antes de Cristo, eles ainda se apropriaram desse recurso com muita determinação e referência. Essa ideia de fazer do lar um local de ensino e a edificação das sinagogas para aglomeração de todos os níveis de faixa etárias foi plenamente aprovado por todos. É interessante notar que, mesmo após a diáspora, ainda foi possível contabilizar quase 500 sinagogas só em Jerusalém. O templo foi destruído, o povo foi expulso, mas a determinação em obedecer esse tipo de ordem de Deus está protegida pela perseverança. Então nós vemos aí que mesmo o templo sendo destruído no ano 70, deu continuidade aos ensinos em sinagogas. Nós vemos que as sinagogas foi o pontapé inicial para muitos judeus, muitos cristãos, na verdade, trazer os ensinamentos de Cristo. Até gerava tumultos quando os apóstolos iam ensinar nas sinagogas. Por várias vezes você vê o apóstolo Paulo ensinando em sinagogas, né? Pedro foi ensinar em sinagogas. O próprio Jesus deu início ensinando em sinagogas. E então, quando o templo foi destruído, as sinagogas aumentaram. Assim como lá no ano 608, no sexto século antes de Cristo, quando a Babilônia, né, invade pela primeira vez Judá, depois a segunda e a terceira, quando ele destrói toda Jerusalém e o templo do Senhor, quando eles estão exilados ali, cativos na Babilônia, eles constroem as sinagogas para poder ensinar o povo, instruir o povo. Então, também depois do ano 70, quando foi destruído o templo, deu continuidade a isso, ou seja, aumentou a quantidade de sinagogas devido à destruição do templo. E ele continua destruído até os dias de hoje. Nós vemos lá os judeus chorando no Muro das Lamentações porque não tem um templo. Como tudo isso foi organizado, não é se admirar que o povo de Deus precisasse aprender o que realmente é a organização. Em primeiro lugar, eles tiveram que entender o que significa organização para Deus e como ele estabelece isso. Depois, eles tiveram que aprender a prática esta organização. Após serem aprendido o que é organização e iniciar sua praticidade, eles já estão aptos para ensinar e inserir esta organização automaticamente em suas vidas diárias. É isto que podemos ver quando falamos de um local de ensino judaico. Podemos perceber que cada comunidade judaica havia uma sinagoga e nela homens que poderiam ensinar para aconselhar e para articular soluções de problemas administrados, assim o bem social da comunidade. Para que esta organização fosse realizada, era necessário considerarmos aqui um pequeno detalhe. Cada sinagoga era administrada por 2 oficiais que o próprio povo elegia. O que ele tinha, o destaque era chamado de archessinagogos, ou seja, o maior da sinagoga. Sobre ele caía a responsabilidade de liderar a liturgia, desenvolver e delegar atividades que eram cabíveis. Todavia, nem todos que pertenciam ao sacerdócio possuíam esses privilégios na sinagoga. Para que alguém fosse dado a oportunidade de ler um texto da Torá, comentar algo como forma de ensino, esta pessoa deverá ser portador de um bom conhecimento. Foi justamente esta regra que permitiu Jesus ter essa oportunidade de ler, comentar
sobre o texto do profeta Isaías, como podemos ler em Lucas capítulo 4, versículo 15 ao 22. Então, como era organizado as liturgias na sinagoga? O maior da sinagoga, o principal da sinagoga, o príncipe da sinagoga. Ele era o responsável de organizar toda a liturgia, a leitura, as orações, o louvor. Então, ele era o responsável, o principal da sinagoga. Nós vemos lá no Novo Testamento principais da sinagoga se manifestando ao longo do ministério de Cristo. Por exemplo, Jairo era um príncipe da sinagoga, Nicodemos. Então nós vemos esses homens que eram responsáveis pela organização da sinagoga. Como era realizada esta liturgia? Muito diferente do que é visto hoje, os judeus não podiam iniciar uma liturgia na sinagoga se não houvesse pelo menos 10 homens para orar, para que a oração e o louvor e a leitura da palavra de Deus fossem feitas. Então, primeiro, para iniciar a liturgia, tinha que ter no mínimo aí 10 homens. 10 homens era o número mínimo exigido. Tudo deveria acontecer como foi no início da existência da nação de Israel. Havia, assim, um período de sacrifício 2 vezes no dia, e era neste período que eles separavam para realizar orações na sinagoga. Desta forma, podemos entender que nada era feito aleatoriamente. Tudo tinha dias e horas padronizados. Então, nós vemos aí que havia um padrão de liturgia. Tinha a hora da oração, tinha a hora, de realizar essa liturgia. Como era organizada a pedagogia? Em relação à forma de como era organizada a pedagogia judaica, podemos ver isso em vários detalhes. Não ao contrário do que iremos destacar fosse algo errado, mas para que não ocorresse qualquer tipo de desvio, na verdade, os detalhes que destacaremos eram uma questão de cuidado, mas que uma questão de regra. Em primeiro lugar, segue a questão da literatura das Escrituras. A pedagogia não poderia ter como material didático ou livro de que não fosse a Torá. Com isso, passamos a ser informado que a formação dos pais aos filhos eram plenamente através das Escrituras Sagradas. Em segundo lugar, essa forma se usava as Escrituras. Nenhuma pessoa que fosse escolhida para realizar as citações da Torá poderia fazê-la se não fosse lendo especificamente o conteúdo de texto. Ou seja, não era permitido que o expositor falasse um texto ou parte dele como citação memorizada. Nós usamos a forma de citar texto da Bíblia de cor. Para eles, isso não era permitido, a fim de não cometer qualquer alteração no conteúdo das Escrituras. Então, eles pegavam a Bíblia, os textos, as Escrituras velho-testamentária e fazia a leitura com pergaminho na mão, para que eles não errassem no momento de fazer o comentário, a leitura das Escrituras. Eles não poderiam citar de cor, eles deveriam ler como estava escrito. Em terceiro lugar, o leitor das Escrituras não poderia usar de qualquer tradução das Escrituras, ou seja, não era aceito que na sinagoga a leitura fosse realizada de um escritor traduzido, seja em grego, em latim ou aramaico. Toda a leitura deveria ser realizada em escritos bíblicos composto na língua hebraica. Em quarto lugar, segue a questão da localidade do ensino. No templo poderia ser realizado leitura das Escrituras. Todavia, quando o assunto era ensino, este só era permitido se, de forma as sinagogas, foram os dias de sábado. Era o local onde se concentravam as crianças para os devidos aprendizados. Eram e ainda é para os judeus ortodoxos a importância
de ter um grupo distinto de estudantes da lei de Deus, a Torá. As crianças não devem estar junto com os jovens, e entre os jovens, os que mais se desenvolvem devem ter um rabino separado para ensiná-los. Aqueles que são mais adiantados no aprendizado eram observados e relacionados para iniciarem a exposição das Escrituras nas sinagogas. Nem todos tinham a oportunidade de ensinar na sinagoga, exceto se houvesse um melhor desempenho. Acredito que era sobre isso que Paulo se referia quando disse: "E na minha nação residia em judaísmo, e na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai." Então não era qualquer pessoa que falava na sinagoga. Ela tinha que ter um preparo para instruir nas sinagogas. Então fica aí, essa aí foi a nossa segunda aula de educação cristã e logo estaremos subindo aí a terceira aula. Não perca, comente, curte e compartilha aí, se inscreve também no nosso canal se você está gostando deste conteúdo. Deus abençoe, shalom, até a próxima aula.